Então, qual que eu acho que foi a grande confusão daquele colega grandão que fez a postagem lá, que parece ser um excelente preparador de atletas? Parece ser, né? Periodizar nada mais é do que garantir variação de volume e intensidade. Então, quando ele disse que ele não periodizava, mas que o importante era progredir carga, o que ele estava falando que ele fazia? Periodizava, porque ele estava progredindo carga e periodizar. Mas, erroneamente, muita gente pensa que periodizar significa se fixar num modelo linear, se fixar num modelo ondulatório. Eu vou deixar vocês bem tranquilos em relação a isso e vou dizer o seguinte, você nem precisa dar nome ao modelo que você usa se você não quiser. Nem dê nome se você não quiser. Apenas organize e progrida essas variáveis ao longo do tempo, que na minha humilde opinião, e olha que eu venho estudando isso há muitos anos, eu falei ontem com um professor, estava hoje tomando café com ele. Minha primeira aula foi em 2004, pessoal. Estou há 20 anos fazendo essa merda. 20 só de aula. Sendo que eu comecei a estudar a área do treinamento muito tempo antes. A diferença para a minha época, para a época de vocês, é que na minha época não existia periodização aplicada ao bodybuilding. Existia periodização. E ninguém estudava periodização no fisiculturismo. E é por isso que era muito desinteressante periodização para o bodybuilding, porque os modelos não eram para bodybuilders. E ninguém entendia muito bem. Vocês querem ver uma verdade muito interessante sobre isso? Qual foi o primeiro livro que misturou periodização e bodybuilding? Foi o livro do Bompa. Treinamento de força levado a sério, que tinha a participação do Lourenço Cornacchia, que era um cara que mexia com bodybuilders. Aquilo ali foi o começo, cara, assim, em relação a material para você estudar. Eu só tinha aquilo para estudar, bicho. E mesmo ali tem vários problemas ali naquele referencial, né? Eu lembro muito interessante, eu estava estudando o livro, e aí ele falava assim, que provavelmente o melhor supino para peitoral era o supino canadense. Se é que alguém usa essa palavra ainda. Alguém lembra o que é supino canadense? Declinado. Supino declinado. É coisa de velho, né? Aí ele mostrava o quê? Que ele achava que um dos melhores exercícios de peitoral era o supino canadense com halter, porque a ativação do peitoral era maior. Então imagine o quanto isso mexia com a nossa cabeça, né? Mas isso é muito, ainda mais que a gente sabe que a ativação não é um sinal exato de hipertrofia, né? Então assim, era isso aí que a gente tinha para estudar. Mas veja, pelo menos no livro do Bompa ele já falava de oscilação de carboidrato, ele falava de dia do lixo, mas não era ele, era o Lourenço Cornacchia que estava colocando a experiência prática dele. Tanto é que quando você pega o livro, você vai olhar, não tem referência bibliográfica. É o cara falando, ó, tem o dia do lixo, ó, tem o dia que come mais carbo, tem o dia que come menos carbo. Ele foi o primeiro. E assim, a periodização ali era bem arcaica, tá? Então hoje não, hoje vocês já estão vendo, a gente discutiu o modelo misto, a gente está falando de diferença de volume por categoria. Hoje vocês estão fazendo uma pós-graduação que ela é inteira voltada para o bodybuilder. E o mais legal de tudo, deixa quem faz as outras pós não sabe, né? Eu posso dizer aqui para nós tranquilo, né? A gente consegue usar nas outras pessoas, adaptando, é claro, né? Porque na verdade o bodybuilding é a Ferrari. Mesmo que você vá andar de Fusca, você consegue adaptar ali para o Fusca. E quem só sabe andar de Fusca, quando pegar uma Ferrari, não vai saber acelerar. A diferença principal é que vocês vão saber acelerar a Ferrari, né? Essa é a questão que eu vejo, né? Pra você ter uma ideia, quando eu dou curso nas academias para a galera que quer aprender sobre treinamento de musculação e não para bodybuilding, eu ensino as poses. Eu falo assim, ó, mostra essa pose para o seu aluno para ele ver o músculo dele. Então, mesmo para quem não é atleta, a gente vai muitas vezes acabar usando o recurso do bodybuilding devidamente adaptado para eles poderem visualizar melhor, certo? Exemplo é mostrar aquelas fotos daquelas mulheres para a menina que é praticante de musculação. O que você quer? Ela vai olhar a biquíni e falar, eu quero essa musculosa aqui. Né? Que para ela aquilo é musculoso. Bom, uma coisa que vale a pena, esse é um dos caras que eu mais respeito em termos de periodização, chama Michael Stone. Esse cara está na ativa desde 1970, publicando e falando de periodização. Prepara atletas, é um cara espetacular, assim, já está bem velhinho. Ele comenta que a gente entende muito periodização como programação. Que você for ver, muito que eu falei aqui é o quê? É você pegar um período de 2 ou 3 meses e mudar a frequência, volume, carga, mexer nessas variáveis naquele período, né? Por exemplo, eu falei que por 8 semanas eu fiz full body, aí depois eu tirei e voltei, quer dizer, aquilo ali, na verdade, é uma programação.
E a programação faz parte da periodização. Porque a periodização é uma macrogestão. Então, por isso que eu sempre tento explicar para os atletas. Aquela mudança de glúteo da Karina, aquela mudança de glúteo da Ângela, aquela mudança estrutural, ela depende de anos, ela não pode ser pensada em meses. Esse é o grande problema. Porque eu vou mudar teu treino naqueles 3 meses, até a Ângela fala isso. Nossa, esse treino novo tá incrível, caralho, senti pra caramba. E eu penso assim, que bom, né? Mas eu tô pensando assim, isso aqui eu só vou ver daqui meses e meses. Esse é o negócio. E o atleta pega o preparador, ele fica aqui 6 meses com um cara e já toca para outro. E troca para outro e para outro. E isso é um problema. Porque a gente precisa disso aqui, ó. Ó, vê como o nosso esporte às vezes é desorganizado. Quando um atleta termina uma Olimpíada, qual que é o tempo que ele tem para a próxima Olimpíada? 4 anos. Então, na verdade, a periodização de um atleta olímpico é para 4 anos. Hoje a garotada compete pela primeira vez e fala assim, pô, mas eu tava pior que aquele cara. Eu falei, cara, aquele cara já subiu 20 vezes, bicho. A maturidade muscular dele é outra. Como é que você quer estrear na mesma maturidade do cara que já competiu 20 vezes? Então a gente precisa ter essa ideia. E quando você pega a literatura, muitos dos artigos, inclusive meus, de autoria minha, tem escrito periodização no título, mas quando você vai ler, o paper durou 16 semanas. 12 semanas. Então, no final, aquilo é uma programação que é parte dessa grande gestão aqui, ó. Por exemplo, o que a Jéssica reclama? Pô, eu tô secando, meu abdômen ficou massa, meu glúteo sumiu. Eu falo, mas calma, é porque você tinha bunda. É porque eu gosto de ficar grande, né? A meninada, né? A mulherada, a gente mesmo, masculino também, né? Quando você entra no off, que você fica parecendo aquele cavalo, né? Aquele boi de engorda, você fala, pô, agora tá massa, coloca a camiseta, parece que vai estourar, né, velho? Aí você vai se preparar, a camiseta vai sumindo, você fala, puta que pariu. Você olha no espelho fica parecendo o Walking Dead, né? Então isso é muito ruim, né? Eu falo por mim porque eu competia no clássico, velho. Então eu tinha um problema sério que era bater peso. E era o clássico da IFBB, né? Então eu que tenho 1,75, vocês imaginem, eu tinha que bater 79 quilos. Era horroroso. Era assim, tenebroso. E aí terminava a preparação, aquela coxa incrível, e em cima parecia uma criança. Eu falava assim, puta que pariu, velho. Puta que pariu. Então, assim, tem que ter essa paciência, viu? Porque a gente tem que pensar aqui, ó. Então, sempre quando vocês começarem a preparar um atleta, minha sugestão, que é o que eu faço hoje, é senta e explica teu trabalho. Fala assim, ó, nosso trabalho vai fazer muita diferença em longo prazo, não em 2, 3 meses. Tudo bem, eu posso testar uma finalização, funcionar, teu físico mudar, legal, mas pensa assim que precisa de tempo, tá?